Olá, eu sou o professor João Matter, professor do TID, Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo, e também professor da Universidade Anhembi Morumbi, onde eu sou o coordenador do curso de Inovação em Tecnologias Educacionais, um curso de pós-graduação online, no qual uma das disciplinas é a disciplina Redes Sociais em Educação, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho aqui. Para começar, é interessante a gente discutir um pouquinho o conceito de redes sociais. Alguns autores, algumas pessoas se referem a redes sociais pensando em plataformas específicas como, por exemplo, o Orkut, LinkedIn, Facebook, onde você tem um perfil de usuário, você coloca suas informações pessoais, troca mensagens com os colegas, publica informações, fotos, vídeos, né? Esse é um conceito bastante restrito de redes sociais. Ainda pensando em redes sociais como plataformas, a gente pode ter um conceito mais amplo que inclui não apenas redes como Facebook, Orkut ou LinkedIn, mas qualquer plataforma virtual que permita a relação, a interação entre as pessoas. Então, o YouTube seria considerado uma rede social nesse sentido, o Twitter seria considerado uma rede social, wikis em geral, blogs. Então, esse seria um conceito de rede social, ainda pensada como plataforma, mas um pouco mais amplo. E existe um conceito mais amplo ainda, que é o conceito de redes sociais não como plataformas ou como softwares, mas como pessoas e as relações, interações, ligações que essas pessoas têm nessas plataformas ou em outros ambientes, virtuais ou não. Nesse sentido, então, as redes sociais seriam as relações, as interações entre as pessoas ou, inclusive, os resultados dessas interações, né? o que essas interações produzem. Há ainda um conceito ligado a esse mais amplo, de redes sociais como pessoas ou como interações, que é o conceito de redes sociais como um método de análise. Um método para analisar representação, a representar as estruturas sociais em que essas pessoas interagem, têm as suas ligações. Então, ele é um método de análise que é aplicado na avaliação dessas relações entre as pessoas e das plataformas. Então, esses conceitos, diferentes conceitos são utilizados na literatura e mesmo no senso comum. O que interessa especificamente para a gente aqui na conversa, na disciplina que a gente trabalha no curso de Inovação em Tecnologias Educacionais e no meu interesse de pesquisa, é justamente esse conceito, o do meio lá, quer dizer, o conceito de rede social como software, como plataforma, mas não restrito a Facebook, Orkut ou LinkedIn, mas num sentido mais amplo, né? Alguns autores, inclusive, fazem questão de usar o conceito de software de rede social, a expressão, para se referir a esse tipo de plataforma, né? Porque as redes sociais não seriam os softwares, naquele conceito mais amplo, mas seriam as relações entre as pessoas, as interações que ocorrem nesses softwares, né? Aqui a gente não vai utilizar, então a gente vai falar de redes sociais como qualquer plataforma virtual em que podem ocorrer interações, ligações entre as pessoas. Uma diferenciação com a qual eu venho me debatendo e que eu venho explorando bastante é a diferença entre os conceitos de Web 2.0 e redes sociais. O conceito de Web 2.0 nasceu como uma oposição ao que seria a Web 1.0, a Web anterior a 2.0, né? Que era caracterizada inicialmente pela disponibilização de material online, virtual, em que as pessoas poderiam fazer download, mas essa era a característica principal, quer dizer, da Web 1.0, né? As pessoas poderiam ler material e baixar, acessar. A Web 2.0 nasce com a ideia de interação, de colaboração, da ideia do usuário, não só consumidor de informação, mas o usuário que também produz informação. Então, aquele que quer ler, quer acessar material, mas quer também colocar material online, né? E os blogs, nesse sentido, são uma das primeiras ferramentas que marcam aí vamos dizer, esse nascimento da Web 2.0, porque são plataformas que permitem que as pessoas, aqueles que escrevem no blog, né, coloquem informações, coloquem seus posts, e ao mesmo tempo as pessoas que estão
lendo, podem comentar, podem fazer comentário e construir o conhecimento, construir informações juntos. Então, esse conceito de Web 2.0, aí há outras expressões vinculadas à ideia de Web 2.0, inteligência coletiva, a ideia do software se atualizando constantemente, né? Dentro desse conceito de Web 2.0, algumas das plataformas que surgem são o que a gente vai chamar de rede social aqui. Então, plataformas como blogs, como redes sociais, no caso do Orkut, LinkedIn, Facebook, com esse perfil, ou redes como YouTube ou Wix, são consideradas, então, um tipo de plataforma da Web 2.0. Né? Então, isso diferenciaria um pouco os conceitos. Né? Web 2.0 é uma expressão genérica para se referir a essa nova versão, né? A nova situação que a web permitiu para os usuários, e as redes sociais seriam uma das principais ferramentas ou plataformas que fazem parte da Web 2.0. Nosso interesse na disciplina Redes Sociais em Educação, no curso de Tecnologias, Inovação em Tecnologias Educacionais e na minha pesquisa em geral, então é o uso das redes sociais do jeito que a gente definiu até aqui, né, como softwares, como plataformas virtuais, digitais, que permitem a interação, a relação, a ligação entre pessoas. Então, é o interesse de utilização dessas redes sociais, dessas diversas plataformas em educação presencial e educação à distância. E aí, tem alguns conceitos muito interessantes para balizar, para fundamentar essa conversa, que são os conceitos de aprendizagem formal e informal. A aprendizagem formal é considerada, em geral, na literatura, aquela aprendizagem em que uma instituição de ensino propõe um curso, uma atividade, uma disciplina, então com objetivos de aprendizagem programados, né, com um percurso a ser feito pelo aluno, e o aluno, obviamente, está envolvido com aquele curso para aprender, porque ele tem lá os objetivos de aprendizagem que são propostos, mas, em geral, também interessado num certificado, interessado em algum documento, algum diploma que ele vai receber, né? Aí existe o conceito de aprendizagem informal. Aprendizagem informal seria aquela aprendizagem que não está, então, vinculada a uma instituição, diretamente objetivos de aprendizagem claros, definidos, mas o que as pessoas aprendem navegando pela internet ou participando de grupos de discussão informalmente. Existe um conceito que surge no meio desses dois, que é o de aprendizagem não formal. Então, a gente teria aprendizagem formal, aprendizagem não formal e aprendizagem informal. O que seria aprendizagem não formal? Seriam atividades que não são guiadas por instituições, não são programadas com objetivos de aprendizagem, com diploma, né, com certificado, mas que o aluno faz com o objetivo de aprender, que o aluno percorre, né, realiza com objetivos de aprender. Então, pode ser, por exemplo, imagina que a gente tem uma atividade, num curso à distância, oferecido num ambiente virtual de aprendizagem. E aí os alunos organizam um grupo no Facebook, hoje seria um bom exemplo, para estudar, para ficar conversando. Tá? Então, aquele grupo não foi criado pela instituição, não foi uma proposta da instituição, não está dentro do percurso programado para o aluno, mas os alunos acabam realizando aquilo com interesses de aprendizagem. Então, aquilo seria uma aprendizagem não formal. Ou então o aluno, por exemplo, buscando informações que ele quer aprender, ele quer estudar alguma coisa, ele vai num tutorial na internet e resolve estudar e ele quer aprender a usar um software, por exemplo. Seria um outro exemplo de aprendizagem não formal. Estou usando os conceitos aqui de acordo com a literatura. E a aprendizagem informal seria aquela aprendizagem que ocorre no nosso dia a dia sem intenção nem do ponto de vista da instituição e nem do ponto de vista do aluno de aprender, mas que acaba resultando em aprendizagem. Então, uma circulação livre na internet, de repente você cai num vídeo e acaba aprendendo alguma coisa, ou as atividades que você tem no seu dia a dia, no próprio trabalho, né? Seria um exemplo de aprendizagem informal. O que nos interessa nas redes sociais, que é o interesse da nossa disciplina no curso e da minha pesquisa, que, em geral, as atividades virtuais, né, atividades formais de aprendizagem, ocorrem hoje em ambientes virtuais de aprendizagem, como Moodle, Blackboard, Desire to Learn, né? São diversos ambientes, softwares que as instituições, as universidades utilizam
para realizar os seus cursos, né, e oferecer seus cursos, e mesmo como apoio às atividades presenciais, no caso de cursos presenciais. As redes sociais, ao contrário, são, a princípio, ambientes de aprendizagem informal. São ambientes onde as pessoas, ou aprendizagem não formal, que as pessoas se organizam para estudar, discutir algum tema, ou de aprendizagem informal, porque elas estão participando da rede social sem objetivo de aprendizagem, e aquela participação pode gerar algum tipo de aprendizagem, né? O nosso interesse na disciplina de pesquisa é como que esses ambientes informais, que são as redes sociais, então, podem ser utilizados em atividades formais de aprendizagem. Então, por exemplo, como que uma instituição de ensino superior, como uma empresa, como uma escola que oferece ensino fundamental 1, fundamental 2, médio, ela pode utilizar redes como blogs, Facebook, aqui naquele conceito amplo que nós vimos aí, blog, Facebook, Twitter, esses ambientes que seriam, a princípio, para aprendizagem informal, onde acontece a aprendizagem informal, mas eles utilizarem essas redes para aprendizagem formal. Quer dizer, esse é o interesse da nossa pesquisa, é isso que a gente trabalha intensamente na disciplina e é que eu venho pesquisando e escrevendo há algum tempo. Um dos exemplos que a gente vem pesquisando na Anhembi Morumbi, eu venho pesquisando, escrevendo bastante, publicando, é, por exemplo, o uso do Facebook em educação, que é hoje uma das tendências. Por quê? Porque o Facebook, dentro desse conceito de rede social que a gente usou, é a rede mais utilizada, mais frequentada hoje, né? Para atividades não de aprendizagem ou de aprendizagem informal ou até não formal, né? Então, só que agora você tem uma série de instituições de ensino, escolas, empresas, utilizando o Facebook ou procurando utilizar o Facebook para realizar atividades de aprendizagem formais, são aquelas direcionadas com objetivos de aprendizagem, né? Como é que funciona isso? Quer dizer, é uma confusão, é uma bagunça, porque na verdade você está pegando um ambiente que não é formal e utilizando na educação formal. Isso é fascinante, né? Porque assim, muitos trabalhos têm procurado fazer o quê? Comparar a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem tradicionais, como Blackboard, Moodle, né? Desire to Learn, que eu comentei aqui, e o Facebook, por exemplo. Então, às vezes, o mesmo curso, o mesmo material do curso é colocado no ambiente de aprendizagem e no Facebook. As mesmas propostas de interação são feitas num fórum, no ambiente de aprendizagem, e depois num grupo no Facebook, né? E aí você tem comparações, e as comparações são muito interessantes. A literatura mostra o seguinte, que para conversar, para trocar informação com o professor, com os colegas, quer dizer, para os tipos de interação que a gente chama de interação aluno-aluno e aluno-professor, prefere-se utilizar as redes sociais, os alunos preferem utilizar o Facebook. Agora, quando o aluno quer estudar, quando o aluno quer acessar o conteúdo e estudar, quer dizer, fazer o que a gente chama de interação aluno-conteúdo ou aluno-self, que é aluno ele mesmo, ele prefere o ambiente de aprendizagem, porque o material está mais organizado, estruturado, é mais difícil numa rede como o Facebook você deixar um material tão organizado quanto você consegue deixar no ambiente de aprendizagem. Os alunos costumam dizer o seguinte, não tem muita gente me perturbando, mandando mensagem, tirando o meu foco, eu consigo ter mais atenção, né? Então, uma pesquisa que nós fizemos aqui na Anhembi Morumbi, inclusive, mostra isso claramente com alunos do curso de engenharia, que eu tenho, está sendo publicado em inglês e a gente tem algumas publicações já em português sobre isso. Os alunos diziam, eu usei com os alunos numa disciplina que eu dava, né, com diferentes classes, os alunos podiam acessar o material no Blackboard, que a gente usa aqui, e podiam acessar o material no Facebook. Os alunos demonstraram clara consciência de que eles não preferiam um ou outro, apenas o Facebook ou apenas o Blackboard. Eles preferiam os dois, e eles sabiam usar muito bem os dois. Então, no momento que eles queriam estudar mais individualmente, estudo mais individualizado, de reflexão, de relação com o conteúdo, ele ia para o Blackboard. E quando ele queria conversar com os colegas, ter uma interação com pessoas, né, com o professor, aí ele ia para o Facebook, né? Então, aí você tem vários exemplos, escolas utilizando, no ensino médio, no ensino fundamental 2, o fundamental 1 você tem um problema da questão no caso do Facebook especificamente, que é uma rede que tem um limite de idade para a pessoa entrar, e a escola obviamente não pode
ignorar esse limite e pedir para os alunos participarem de uma atividade quando ele não tem a idade nem para estar dentro da rede, apesar da gente saber que o aluno está. Então, qual que é... aí você tem outros tipos de redes, né? Redes que são feitas para esse tipo de adulto, né? De público, de criança, esse tipo de público com essa idade, aí você pode utilizar outras redes. Mas, então, a exploração do Facebook em atividades formais é fascinante e aí a gente tem aprendido muito. Eu acho que a gente tem que transferir esse conhecimento para o design instrucional, para o design dos ambientes de aprendizagem, design das interações. A gente tem aprendido que redes como o Facebook têm uma vantagem muito grande em algumas pontos, em alguns casos, que os próprios alunos acabam preferindo em relação aos ambientes tradicionais de aprendizagem. Outro exemplo interessante de rede social, tomada aqui nesse sentido amplo que nós vimos, de plataforma num sentido amplo, é a utilização de blogs em educação, que já é uma experiência antiga. Nós temos uma literatura abundante aí já em língua portuguesa e em outras línguas, de diversas experiências, né? Blogs realizados, produzidos por professores, por estudiosos, por especialistas, que as pessoas vão lá, acompanham, participam, fazem comentários, né, constroem lá o conhecimento juntas. Blogs produzidos e escritos por várias pessoas, blogs coletivos, que são bastante interessantes também. Blogs produzidos, por exemplo, por professores junto com alunos, né, por grupos de alunos de uma classe, e aí vários alunos podem escrever. Às vezes, a proposta de blogs feitas apenas por alunos, desenvolvidos individualmente pelo aluno ou em conjunto, uma proposta formal, né, dentro daquela ideia que a gente viu, uma proposta formal da instituição que fale, olha, nessa disciplina eu gostaria que você produzisse um blog, ou vocês, como um grupo, produzissem um blog. O professor pode ser mediador, pode acompanhar as postagens antes, pode simplesmente participar colocando comentários, mas então blogs, que são vamos dizer, as plataformas que dão início aí à Web 2.0, que marcam a Web 2.0, são uma das experiências mais interessantes aí no uso de plataformas menos formais, né, na educação formal. Outro exemplo que a gente tem explorado bastante aqui na EMB, e vários autores têm explorado, é o uso do Twitter em educação. O Twitter é a princípio, a plataforma que pareceria menos natural para a educação, porque você tem um limite, quem usa sabe, você tem um limite de 140 caracteres para escrever, você pode anexar imagens, até vídeos e tal, mas a escrita tem lá um limite de 140 caracteres, né? Nada menos adequado para a educação, que a gente espera que a pessoa desenvolva a dissertação, o pensamento crítico, né? E mais complexo do que poucas letras, aí, poucas palavras. Mas aí você tem experiências muito interessantes, né? O Twitter, por exemplo, usado como experiência de apoio à educação presencial. Então, você tem uma aula e o professor usa o Twitter para acompanhar a reação dos alunos just in time, lá na hora que está acontecendo, ou após as aulas, né? Você tem a possibilidade de usar hashtags no Twitter, que são, né, aquelas palavras-chave ou expressões-chave, e aí você pode pesquisar aquelas expressões. Então, o Twitter pode ser usado como pesquisa, plataforma de pesquisa em educação, ou como plataforma de produção de conteúdo, né? E aí nós temos outros exemplos, poderíamos explorar vários, né? Wikis são bastante utilizados, né? Wikis que surgiram também como plataformas da Web 2.0, né? Que são espaços onde as pessoas podem produzir textos colaborativamente, né? Textos também com links, com imagens, com vídeos, também passaram a ser utilizados em educação à distância, né, intensamente. O YouTube, que a princípio a gente usa simplesmente para ir lá, muita gente usa para simplesmente ir lá e assistir um vídeo, o YouTube oferece hoje, como outras plataformas de vídeo, mas o YouTube é uma referência, né? O YouTube oferece uma série de aulas, de cursos formais, de universidades estrangeiras, universidades de destaque, universidades brasileiras, né? Ou materiais como esse que vocês estão assistindo, que são propostas de educação formal, que a gente discutir algum tema, né?
do ponto de vista acadêmico, um conceito que está sendo utilizado para pesquisa, também a gente encontra no YouTube. A gente pode criar no YouTube playlists, né, listas de reprodução que podem ser passadas para o aluno como material de estudo. Os próprios alunos podem fazer uma pesquisa e criar uma playlist de um tema específico. E o YouTube pode ser usado como uma plataforma, a gente acaba não usando, mas quando você faz o login lá na conta do Google, né, e está logado no YouTube, você tem uma ferramenta interna de troca de mensagens, você tem uma ferramenta interna de troca de vídeos, você tem a possibilidade de assistir um vídeo e comentar com os colegas, né, de editar vídeos, parar no meio, quer dizer, tem uma série de opções que os próprios comentários do YouTube, essa experiência eu tenho feito bastante, e aí vocês vão fazer aqui, porque esse vídeo está no YouTube, vocês têm a possibilidade de entrar aqui embaixo e fazer comentários, né? E aí a gente pode, e esse espaço do comentário do YouTube pode funcionar como um fórum. Ele funciona como um fórum. Então a gente está usando um ambiente informal como para a educação formal e com uma proposta formal. Existem algumas limitações, vocês vão perceber aí, você não consegue colocar link, tem um número limite de caracteres também, mas você pode colocar um segundo, terceiro comentário. Mas, de qualquer maneira, o vídeo fica lá, os comentários ficam gravados, né? A gente tem hoje o Google Plus, que é uma rede social do Google, similar ao Facebook, LinkedIn e Orkut, que a gente falou no começo, que permite que você grave um vídeo e as pessoas participem da discussão no Google Hangout, né? E o vídeo é passado em streaming para o YouTube, just in time, e ao mesmo tempo as pessoas vão comentando lá quem não está participando diretamente do Hangout vai comentando no vídeo. Se a pessoa que está usando está lendo os comentários também, ela consegue interagir com quem está comentando e com quem está participando do Hangout, aparecendo lá com as caras, falando. E depois o vídeo continua lá gravado no YouTube e continua recebendo comentários. Quer dizer, é uma ferramenta fantástica. Então, todas essas ferramentas que não nasceram com o objetivo pedagógico, né, de ser utilizadas em educação formal, passaram a ser incorporadas na educação presencial e à distância. E é isso que a gente tem estudado nessa disciplina, ou nas pesquisas aqui na AMB, como é que essas plataformas, a princípio, vinculadas à aprendizagem formal, poderiam ser utilizadas na aprendizagem formal. E isso tem sido tão importante, reconhecido, que os próprios ambientes de aprendizagem tradicionais, como o Blackboard, como o Desire to Learn, como o Moodle, foram incorporando muitas dessas novidades, desses recursos que a gente encontra nas redes sociais, a gente percebeu que eles são de interesse dos alunos para a aprendizagem, não apenas para relação informal, e aí elas passaram a ser incorporadas de alguma maneira nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, foi isso. Agora, como nós estamos numa rede social, né, dentro do conceito que a gente trabalhou, a conversa não termina aqui, continua nos comentários que você enxerga aí embaixo, e eu continuo interagindo com vocês nos comentários, eu vou continuar conversando com vocês indefinidamente. Muito obrigado.